vai dizer o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto você ter dado ouvidos à sua mulher e comido do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. No versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, toma nosso coração, toma nosso espírito, toma nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Me dê de presente sua atenção. Nesse episódio, que nós lemos a respeito da queda do homem, a queda original, quando tudo começou a dar errado. Na verdade, Deus cria o homem para estar perto dele, Deus cria o homem para viver um relacionamento com ele. Deus não queria apenas robôs que fizessem tudo o que ele mandasse, mas ao contrário, Deus estava construindo uma família de muitos filhos. Só que no meio desse propósito original, onde havia a comunhão com Adão e Eva e o próprio Deus ao qual ele vinha no jardim e tinha comunhão com eles, andava com eles na viração do dia, entra o inimigo, a serpente, o Satanás, o diabo, o nosso adversário, e ele com a sua persuasão engana a mulher,
que consequentemente engana o seu marido, seduz o seu marido. E o pecado entra na humanidade a partir desse propósito, porque Deus falou: vocês podem comer de tudo, mas da árvore que está no meio, no centro do jardim, vocês não podem comer. Ou seja, Deus é bom, Ele cria todas as coisas para o homem, a favor do homem, para o benefício do homem. Mas pela indução da serpente, o homem, ele é tentado, e uma vez que ele é tentado, ele cede a essa tentação e toca naquilo que Deus falou para não tocar. E aí houve o primeiro pecado, a desobediência, o orgulho do ser humano, a soberba. E a partir desse momento, a queda entra na humanidade. O pecado humano, a pecaminosidade humana deu-se origem nesse momento. Estou falando do homem, não de Satanás. Tá bom? Satanás é outra história. Mas nesse momento, nesse episódio, e consequentemente a geração posterior a Adão e Eva, que foram os primeiros homens, criados pela própria mão de Deus. Deus formou o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A partir da queda desses dois, a sua descendência também nasceu sob o pecado. A humanidade foi concebida, Adão gerou Caim, Abel, Enoque não, acho que Caim, Enoque depois, e por aí vai, até chegar Noé, até chegar a descendência de Davi, até chegar você, eu, todos nós recebemos uma herança de Adão e Eva. É como se fosse esse vírus, o pecado fosse esse vírus, o coronavírus, ao qual, se você tocar, você pega. Se você não se prevenir, se você estiver com quem já está contaminado, você acaba adquirindo esse vírus. Da mesma maneira, o pecado, por causa de Adão e Eva, o homem nasce sobre esse pecado. Então houve uma grande gravidade, porque todos pecaram. Todos pecaram, repita comigo, todos. Mas Luciano, eu não tive culpa do pecado dos meus pais, eu não tive culpa do pecado dos pais dos meus pais, e por aí vai até chegar em Adão e Eva, não tive culpa disso. Da mesma maneira também, quando um filho nasce sem pai, ele também não tem culpa de viver num ambiente longe da paternidade. Mas, trazendo a alusão dessa realidade, isso afetou definitivamente toda a nossa existência, porque o pecado não é um problema comportamental. Ou seja, o pecado não é, olha, eu tenho uma deficiência e eu vou corrigir essa deficiência. O pecado, a Bíblia fala que as mazelas, a cobiça, a inveja, todas essas coisas nascem de dentro do coração do homem. Ninguém precisa ensinar o filho a errar, ele vai errar. Ninguém precisa ensinar o filho a falar besteira, palavrão, a aprender com os nossos erros, as palavras que nós falamos, porque ele vai aprender o errado. Você tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar, que é o caminho de Deus, que é fazer a vontade de Deus. Então existe a universalidade do pecado, o pecado universal, que afetou toda a humanidade, que afetou todas as pessoas, raças, cores. Não tem um sequer na terra que pode falar: eu não tenho pecado, eu não sou pecador, ou eu sou bom. Diante de Deus, todos nós somos culpados. A palavra pecado no grego é hamartia. A expressão mais comumente usada é errar o alvo. A palavra pecado é errar o alvo, ou literalmente tortuosidade. Ou seja, muitas vezes essa palavra tortuosidade é traduzida por perversidade. O pecado é uma perversidade, é errar o alvo. E todo pecado, ele é contrário à retidão. Ou seja, a palavra pecado também tem origem no mal.
e exprime um pensamento de violência ou infração, descrevendo assim: o homem que infringe e viola a lei de Deus. Ou seja, o pecado ele é um mal, o pecado ele é uma afronta à santidade de Deus, o pecado ele é uma afronta à lei de Deus. 1 João 3,4 fala: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é a lei? A lei era a vontade de Deus, a lei era os mandamentos de Deus, a verdade de Deus para o seu povo. E hoje na nova aliança, o que é a lei? A lei é a palavra que nos conduz a Cristo e a sua vontade. John Stott afirma o seguinte, que nós precisamos ter o conceito mais abrangente do pecado. Não apenas olhar o pecado como algo individual, mas como algo coletivo que impacta a natureza. O pecado não apenas afeta o homem. Quando Adão e Eva caíram, você vê que a partir da queda a mulher começa a sentir dor para gerar. O homem ele tem que trabalhar para comer do fruto, porque a terra que era boa, a terra que produzia, agora ela tem espinho, tem abrolhos. Por quê? Porque Adão e Eva eles erram o culto, eles passam a cultuar a serpente, passam a ouvir a quem não deveria ouvir. E a partir do momento que eles ouvem Satanás, eles escolhem o fruto de quem eles estão ouvindo. Então todas as vezes que nós ouvimos a Deus, nós temos sobre a nossa vida aquilo que Ele pode produzir em nós, aquilo que Ele pode produzir, providenciar a nós. Mas todas as vezes que a serpente vem nos enganar, ela sempre faz isso com a intenção de gerar dor, de gerar morte, de gerar apostasia e frieza. Por isso que quando o pecado entra na humanidade, as consequências acontecem. E quais consequências são essas? Separação de Deus, separação do relacionamento com Deus, morte. E também isso se reflete o que? Em doenças. Isso se reflete também em enfermidades. Isso se reflete em deficiência física, má formação congênita. Pessoas que nascem já deficientes, culpa de quem? De Deus, não do pecado do homem. E não só o homem é afetado, mas também a terra é afetada, catástrofes. Essa questão do aquecimento global, todas essas coisas são consequências do pecado da humanidade. Terremotos, pestes, furacões, todas essas coisas, o pecado afetou a natureza. Ao mesmo tempo também John Stott afirma, John Stott é um grande escritor, pregador, pastor. Ele afirma que existe também um conceito mais abrangente a respeito da redenção que há em Cristo Jesus. A obra de Cristo impacta não apenas a nossa vida individualmente, mas atinge a família, a sociedade e até a ecologia. Quando Cristo nos redime através da cruz do Calvário, isso Ele não faz apenas para nos salvar, mas para curar a terra, mas para redimir a terra, para redimir a nossa família. É o efeito dominó que nós falamos. Um é salvo, depois logo a mãe, o pai é salvo, o filho é salvo, o avô é salvo, aquele que estava nas drogas é salvo, aquele que estava na perdição é salvo. E assim a salvação que há em Cristo vai alcançando gerações e gerações. Mas da mesma maneira que a salvação entra, se o pecado também perpetua de geração em geração, vai acontecendo mortes de geração a geração. Morre de câncer, o tataravô morre de câncer, o avô morre de câncer, a mãe morre de câncer, o filho morre de câncer, o neto morre de câncer, por aí vai, a maldição hereditária. Mas quando nós assumimos a nossa posição, que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário, aleluia, nós temos a nossa vida restaurada, redimida, comprada por Ele, aleluia. Então a obra de Cristo ela impacta toda a nossa existência. Mas nós, como todo ser humano caído, existe uma natureza adâmica dentro de nós. Existe um Adãozinho, existe uma Eva. Que Deus quer que nós identifiquemos para a nossa cura, para a nossa transformação.
Nós, como seres humanos, nós somos convencidos de nascença. Nós parece que herdamos na nossa constituição uma inclinação à vanglória, como se nós precisássemos estar exibindo, sempre as coisas, a fim de que as pessoas nos vejam, a fim de inflar o nosso ego. E a consequência é que nós nos gabamos da nossa educação, nos gabamos da nossa condição social, nos gabamos das nossas conquistas, nos gloriamos nos nossos diplomas. Nós não queremos ser repreendidos, nós não queremos ser ensinados, nós queremos ser Deus. Nós falamos mal das pessoas, nós julgamos, nós temos uma opinião formada sobre todas as coisas, como diz a música, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós queremos dar conta da vida de todo mundo, nós queremos de alguma maneira estar no controle, governando todas as coisas, e quando as coisas saem do controle, a gente fala: Deus, cadê você? Nós culpamos ao Senhor, nós culpamos aquele que é a única vida, a única solução. Ou seja, nós estamos perdidos e nós precisamos culpar alguém. Assim como Deus chega no jardim e Adão e Eva estão ali depois de cometerem o pecado, e o Senhor vai e eles se escondem, eles cosem para si folhas de figueira. Folhas de figueira são duras, são pequenas, não dá para esconder. Ou seja, a solução temporária que eles arrumam não poderia fazer nada por eles. Todos os nossos esforços diante de Deus não servem para nada, porque Deus vê como nós somos por dentro. Deus contempla o nosso coração, o nosso interior, os nossos pensamentos. Ele sabe as profundezas e coisas que nem nós mesmo conhecemos de nós, Deus conhece. Agora me pergunta se Deus nos rejeita por causa disso. Não. Deus não rejeita o homem por causa do pecado. Deus não rejeita o homem por causa da sua culpa. Deus não rejeita o homem por ele errar. Deus ama a todos. Deus perdoa a todos. Quando acontece uma atrocidade como esse caso que vem à tona, do pastor que rouba, que é deputado, da cantora que manda matar o marido, a gente tenta de alguma maneira culpar, a gente quer com as pedras na mão apedrejar, a gente quer de alguma maneira apagar a imagem que nós criamos de alguém perfeito, de uma glorificação, de um ídolo que nós fizemos, e falamos: não pode a pessoa fazer isso. Pode sim, irmão. Nós acabamos às vezes nos espantando quando alguém cai, mas nós devemos nos espantar quando alguém está firme na presença de Deus, quando alguém está passando por adversidade, mesmo assim não abandona Jesus, quando alguém está passando por tribulações e mesmo assim consegue exaltar o nome do Senhor. Aí nós precisamos nos espantar. Agora, cair, você condenar flor de lis não justifica o nosso pecado. Não estou aqui inocentando ninguém, nem dando veredito final, mas estou falando da nossa consciência que quer culpar, que quer julgar, que quer fazer juízo. Você que está em casa, em nome de Jesus, condenar a flor de lis não lhe faz santo. Apedrejá-la não é desculpa para você não congregar, para você não cultuar, para você não estar na igreja. Porque a Bíblia fala que o joio vai crescer junto com o trigo. O trigo vai crescer e o joio vai crescer junto. Parece muito. O joio parece demais com o trigo. Tem a mesma aparência, tem o mesmo aspecto, tem a mesma forma. Mas quando mexe e é prensado, por dentro é que está a diferença. O joio só tem palha. O joio só tem palha, mas o trigo não. O trigo tem conteúdo. O trigo tem algo consistente. Então vai crescer junto, mas nós pensamos que o joio está apenas na cadeira. Não, o joio está no altar também.
Tem muito joio no altar do Senhor, tem muito joio pregando, tem muito joio cantando, tem muito joio fazendo malabarismo para encher a igreja. Mas nós não somos daqueles que fomos chamados para, através de uma condenação de um imperfeito, de alguém que caiu, justificar a nossa culpa, justificar o nosso ímpeto de querer ter todas as coisas sob controle. Então o ser humano, ele é alguém que precisa de um milagre chamado Jesus. Aleluia. O homem, ele percebe que está nu, e ao perceber-se, ele está desprotegido, ele tenta se refugiar, e o senso de culpa o expõe ao seu ridículo. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aqui nasce o proto-evangelho. O que é? Deus dando um sinal, Deus apontando para uma salvação. Por isso que aqui vai falar que Deus, o Senhor Deus, versículo 21, fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e a sua mulher. Ou seja, o que eles fizeram? Folhas de figueira. Mas a roupagem que Deus tinha para eles, Deus sacrifica o primeiro animal para cobrir Adão e Eva. Ou seja, Deus estava apontando, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 vai falar sobre isso, 13:8, se eu não me engano. Deus já havia preparado o escape para a queda do homem. E Deus já de início, em Gênesis 3 ainda, Deus aponta da mesma maneira que a serpente enganou a mulher, da mulher viria o Redentor. Ou seja, da mulher Maria, virgem, nasce Jesus, o Salvador, para redimir toda a humanidade, para redimir todos os perdidos, para salvar e buscar o que se havia perdido. Aleluia. E a roupa, o animal que ele mata, simboliza o que? O Cristo, naquela cruz, morrendo em meu e no seu lugar, tomando todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e se fazendo pecado por nós. O cristianismo é a única religião, se eu posso falar religião, que Deus vem aos homens. Todas as demais religiões é o contrário, o homem indo a Deus, o homem tentando através da sua perfeição, através das suas obras se achegar a Deus, o homem tentando através do seu intelecto, da sua filosofia, do seu conhecimento se achegar a Deus. Mas o cristianismo não, fala de um próprio Deus se fazendo homem, vindo através do ventre de uma mulher virgem, e ele como Deus vivendo, ele como Deus fez sinais, maravilhas, prodígios. Ele foi o homem perfeito que Adão não foi. O primeiro Adão peca, mas o segundo Adão, Cristo, ele cumpre o propósito, ele cumpre toda a justiça, ele obedece a Deus, ele foi o exemplo de obediência, ele obedeceu o Pai, e a obediência que ele teve não foi até o momento bom, não foi até os resultados virem, mas ele obedeceu o Pai até a cruz, até a morte de cruz. Ele obedeceu e morreu a favor de todos os pecadores. Todos aqueles que creem em Cristo têm a salvação eterna, têm a remissão eterna, têm a vida eterna, não serão confundidos. Aleluia! Aleluia, Jesus. Eles tinham comunhão perfeita, eles abrem mão da comunhão perfeita para se tornarem como Deus. Aí a proposta do diabo é: se vocês comerem a fruta, a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, vocês serão como Deus. E os olhos deles se abrem a partir do momento que eles comem. E agora o mundo já não era mais o mesmo. Antes eles andavam nus, agora eles têm vergonha de estar uns com os outros. Assim também somos nós. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós
somos confrontados por esse Deus, nós arrumamos primeiro uma fuga. Repita comigo: fuga. Nós queremos fugir. Nós queremos uma palavra que cure algo exterior, mas não resolva o problema na sua essência. Nós queremos uma palavra que nos motive, que nos impulsione, que nos leve a crer que tudo vai ser melhor com a gente vivendo da mesma maneira. Nós queremos crer na ilusão que todas as coisas serão diferentes na virada do ano, o ano novo que vem, o calendário novo que se inicia, sendo que nós somos os mesmos homens caídos e dependentes de nós mesmos. Só que Cristo, Ele tem uma proposta nova. Em Cristo nós recebemos uma proposta nova, ou seja, abundância de vida. Abundância de vida não é você ter uma vida abundante, mas uma abundância de dentro para fora. Abundância não externa, mas abundância interna. Abundância não de coisas, de bens, mas abundância de paz, de alegria, de mansidão, de gozo, de regozijo, de perseverança. Porque todas as coisas vão passar. A saúde passa, os anos passam, o cabelo vai ficando branco, né, irmão? A barriga vai crescendo, né? O cabelo vai caindo, vai passando-se os anos e a gente comemorando os aniversários, enquanto nós estamos cada dia mais nos aproximando do dia final da morte, que nós queremos deixar para lá, que nós queremos fugir, que nós não queremos tocar no assunto, que nós queremos pensar que meu pai é eterno, que a minha mãe é eterna, que meu irmão é eterno, que meu filho é eterno. Não, somos eternos por causa do sangue de Cristo e vamos viver uma eternidade lá, mas aqui haverá uma morte por causa do pecado. E a dor da perda, a dor da separação acontece assim como o homem se separa de Deus no princípio. A dor da perda, consequência do pecado. Deus não criou o homem para perder. E a proposta de Cristo foi que, ao crermos na obra dele, ao crermos naquilo que ele é, nós vivamos a partir do modelo que ele foi e é. Ele ensinando com a prática. Muitas vezes ele vai falar das escrituras, ele abre a Bíblia no Antigo Testamento, na Torá, ele ensina nas escrituras, mas a maioria dos seus ensinos foi na prática. Esse homem caído, esse Adão que está dentro de mim, essa Eva que está aí dentro de você, ele crê em Deus na teoria, ele sabe da religiosidade na teoria. Se você perguntar ao ímpio o que é Deus, ele vai falar nem sabendo quem Deus é. O que é a igreja? Ele fala, não, igreja é o lugar que o pessoal vai para receber uma benção. Não, igreja é o corpo místico de Cristo, onde quem está sendo salvo por Cristo está participando dessa realidade na igreja. Então as pessoas têm ideia, né? Existe um Adão dentro de nós que quer palpitar a respeito de Deus e está afinco, né? Vivendo pelas suas emoções, pelas suas razões. E quando nós olhamos para Cristo, nós somos constrangidos com o seu amor, com a sua compaixão, com o seu perdão. Que homem é esse que olha para uma prostituta, onde a lei dizia: quem for pego em flagrante adultério merece apedrejamento? Você, se estivesse lá, estaria também com a pedra na mão, porque você iria falar: não, mas está aqui na Bíblia, está aqui na lei, está escrito. Não, mas Cristo é o proto, ele é o próprio Evangelho, ele é o próprio Deus, iniciando uma nova era, uma nova etapa, mostrando para o homem como é ser homem e não ser Deus. Porque o homem quer se tornar Deus enquanto Deus se tornou homem.
Então ele ensina na prática: olha, aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. E os homens olham para dentro de si, faz o check-up, puxa a capivara, e a fila estava extensa, daqui lá em Manel de Moraes. Aí fala: Jesus, de fato eu não posso jogar pedra em ninguém, porque hoje mesmo eu transgredi a lei, hoje mesmo eu pequei contra o Senhor. E eles se vão, e Jesus olha e fala: onde estão os seus acusadores, mulher? Vai, porque nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Eu sou a tua salvação. Eu sou a paz que o Rivotril não pode te dar. Eu sou a paz que a tarja preta, que o médico, que o psiquiatra não pode dar. Aleluia. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós somos constrangidos. Um homem chamado Zaqueu vê que Jesus está se aproximando, ele sobe numa árvore. Ele era coletor de impostos e, ao fazer isso, ele passava a mão e pegava mais do que devia. Se era para pegar 20%, ele pegava 50%, embolsava um pouco e devolvia o resto para o governo. Só que quando ele ouve que Jesus está vindo, ele sendo de pequena estatura, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus olha para o pecador que os homens condenam, o pecador que o homem fala não tem jeito, o pecador que o homem fala: olha, esse aí vai morrer nesse pecado, dessa vida que ele vive. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quantos não queriam ter Jesus na sua casa? Quantos não queriam comer com Jesus? Aqueles que de fato discerniam quem ele era. Mas Jesus se assenta com um ladrão, com um 71, pilantra. E Jesus está comendo, e Zaqueu fala: olha, se eu pequei contra você, me perdoa, porque eu vou restituir todos aqueles que eu roubei, eu vou restituir, eu quero sair dessa vida. Percebe-se que Jesus não falou palavras, Jesus apenas estava presente, Jesus apenas olhava nos olhos, Jesus apenas praticava o amor. Então, olhando para essa relação de Gênesis, que o homem peca, que o homem erra, da mesma maneira, Cristo, Ele nos dá a vida, Ele nos ressuscita. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado, ele gera culpa. Fala comigo, culpa. É como se você vivesse sem se sentir perdoado, sem se sentir amado, e você começa a tratar essa relação que está interrompida com Deus no nível horizontal com as pessoas. Você não se sente perdoado, você não se sente amado com Deus. Da mesma maneira você vai se sentir com as pessoas. Você acha que ninguém te ama, que você é rejeitado, que você nasceu para sofrer, que você está carregando um karma, uma cruz. Não, querido. Receba o perdão de Cristo. Diversas vezes você vai ver Jesus, antes de curar o enfermo, Ele olha nos olhos e fala: perdoados estão os teus pecados, levanta, toma a tua cama e anda. Porque pessoas que pela culpa do pecado, sabe que ressentimento, falta de perdão gera câncer, gera doenças psicossomáticas, geram enfermidades na alma. Então o que Deus quer transmitir para nós nessa noite? Se você errou, se você pecou, se você está vivendo uma vida longe da verdade de Deus, eu estou te dando uma chance no tempo oportuno que se chama hoje. Se você caiu, está desanimado, eu te levanto, eu te sustento, eu te tomo pelas mãos, eu te chamo pelo nome, eu tenho um recomeço para você todos os dias. Quando o filho pródigo volta, o pai olha nos olhos dele e não fala: olha, você pecou, você é um salafraio, porque você gastou meu dinheiro na farra. Não, ele coloca um anel no dedo, sandália nos pés, pega, mata um boi, né?
um bezerro, sei lá, um novilho, e faz um baita de um churrasco. Quando o nosso filho erra, o que a gente faz, irmão? Fica de castigo uma semana, miserável, para você aprender. Você acha que ele aprende mais com a correção ou mais com o seu amor, com o seu exemplo? Você acha que o filho aprende mais com a vara? A vara é o limite, a vara é necessária, mas vara sem amor não tem poder, não cura. Disciplina na igreja sem amor não tem cura. Disciplina religiosa, verdades ditas sem amor mata. Verdade sem prática mata. Eu preciso ser o primeiro, aquele que prega. Paulo falou: eu esmurro o meu corpo, para quê? Para depois de ter pregado todas as coisas, eu mesmo não ser reprovado. Nessa luta contra o pecado, Hebreus fala: vocês ainda não resistiram até o sangue. Então, quando eu aceito Cristo, Ele me livra de uma realidade antiga, onde eu vivia pelas emoções, onde eu vivia pelo ego, onde eu vivia pelo prazer, onde eu vivia pela realidade da prisão que o pecado me levava, para um lugar onde eu sou dominado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela unção que vem dos céus, que vai me capacitar a vencer todas as coisas, todos os dias da minha vida. E vencer para Deus não é você ter sucesso, ter resposta naquilo que você quer. Vencer para Deus é você continuar inabalável, acreditando nas suas promessas, na sua palavra eterna. Vencer para Deus não é você ter um carro. Essas coisas são bênção, são mimos. Essas coisas acontecem naturalmente se você saber lidar com dinheiro, com recursos. Vencer na vida é você continuar ouvindo Deus todos os dias, amando ao Senhor todos os dias, porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Do que adianta o homem ganhar todas as coisas, ser conhecido, ter likes no Facebook, no YouTube e ouvir naquele grande dia: aparta-te de mim que eu não te conheço? Não vale de nada. Então nós não somos mais governados pelo pecado, pelas emoções, nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Te convido a ficar de pé nessa noite. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não lembra mais dos seus pecados. O que passou, passou, irmão. Ontem foi ontem. Ontem foi ontem, já acabou, já era. Daqui para frente, caminhe com Deus, caminhe com essa realidade do Pai presente. O Deus que visitava Adão e Eva no jardim é o mesmo Deus que nos visita hoje. Deus não é uma teoria, Deus não é uma ficção, Deus é uma realidade. Por isso, fecha teus olhos em nome de Jesus. Da mesma maneira que a Bíblia fala que Deus nos perdoa, Ele também fala: olha, perdoe também uns aos outros. Perdoe também uns aos outros, para que vocês sejam sarados, para que vocês sejam curados, e também para que vocês sejam perdoados. Sabe, existem muitas pessoas que estão presas em ressentimentos, presas em cadeias emocionais, por não se perdoar e também por não perdoar. Nessa noite, feche teus olhos. Sim, Jesus, queremos o teu amor. Santo, santo é o teu nome, Jesus.
Fale para Ele: Senhor, eu aceito o seu perdão, eu aceito a sua restauração. Me perdoe, Senhor, pelo meu orgulho, me perdoe pela minha soberba, me perdoe por achar que eu sou o dono da minha vida. Eu quero te entregar a minha existência, minhas escolhas, pois todas elas falharam, pois todas elas não levam para ti, mas ao contrário, levam para longe de ti. Eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha existência para você curar, para você fazer novas todas as coisas, Senhor, para você ressuscitar o homem morto que havia dentro de mim. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, o caído. Perdoa, Senhor, os pecados nessa noite. Quero comer na sua mesa, quero comer na sua mesa. Ele descobriu um jeito de me apaixonar. Ele pegou minhas fraquezas, Ele pegou minhas fraquezas. Ele descobriu um jeito de me apaixonar. Quero comer na sua mesa, quero comer na sua mesa. Hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede de ti. Quero comer na sua mesa. E hoje eu acordei com tanta fome, com tanta sede de ti. Ele pegou minhas fraquezas, Ele pegou minhas fraquezas. Ele descobriu. Ele pegou minhas fraquezas, Ele pegou minhas fraquezas. Ele descobriu um jeito de me apaixonar. Sim, Jesus, reconhecemos que somos falhos pecadores. Reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos mudar, que sem Ti nós só inventamos folhas de figueiras, que sem Ti nós só cobrimos, meu Pai, a nossa nudez a partir da nossa ótica. Sem Ti, Deus, nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos isso. Então nos salva, nos cura, nos liberta, nos transforma, nos faz permanecer em Ti, inabaláveis. Derrama a Tua unção, derrama alegria pela vida, derrama refrigério pela presença do Senhor. Desfaça todo o laço do inimigo, desfaça toda a corrente das trevas. Eu repreendo toda palavra de maldição, eu repreendo toda palavra de um pai, de uma mãe que dizia que você não seria ninguém, que você iria ser uma prostituta. Não, 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 não. Você é do Senhor, você é filha, você é filho do Senhor, você é filhinho do papai. Ele te ama, Ele te quer, Ele te posiciona, Ele te quer bem. Restaura casamentos aqui, Senhor. Vida de Deus sobre o seu lar, vida de Deus sobre os seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus: seja curado nessa noite. Se pelo pecado a enfermidade entrou, pelo perdão a enfermidade sai agora, sai agora, sai agora. Em nome de Jesus, depressão vai embora, angústias, tristezas, solidão, sensação de vazio, um vazio que não passa na multidão.
Só Ele pode preencher, só Ele. Se derrame aos pés dEle, descanse nos braços dEle. É tanta fome, é tanta sede, é tanta fome, é tanta sede, é tanta fome, é tanta sede por tua face. Deseje ao Senhor mais do que tudo, deseje ao Senhor mais do que ouro, mais do que prata. Estabeleça em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Eu declaro uma paz sobrenatural sobre a sua vida. Você vai dormir, descansar, repousar em paz nessa noite de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Deveria sobericlando rodocaralabás. O bom perfume de Cristo paira sobre a igreja do Cordeiro. Desfrute de momentos de comunhão com Ele. Ele é real. Ele é real. Ele não é uma história, Ele é real. Seja tocado agora pela realidade de Cristo Jesus. Já, em nome de Jesus, já. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sinta-se perdoado nessa noite, vai! Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu no seu lugar. Ele venceu por você. Ele venceu por nós. Nos apegamos em Ti, Yeshua. Aleluia. Quando você estiver fraco, se apegue na salvação que há em Cristo. Nunca tente produzir a salvação, mas se agarre na salvação que há em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor nesse lugar, amém? Estamos encerrando.
E se você trouxe, né, seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, deposite no gasofilácio, não é uma obrigação, mas entendemos que é um princípio de Deus, amém? Vamos orar? Levante suas mãos. Senhor, obrigado por todos os bens que o Senhor tem nos dado, saúde, emprego, meu Pai. O Senhor tem confiado tesouros em nossas mãos, e nosso coração está em Ti, Deus, não no ouro nem na prata, mas acreditando na Sua provisão, no Seu cuidado, no Seu favor. Supra, meu Pai, as necessidades dos Seus filhos, supra, Senhor, as necessidades, Senhor, da família deles. Em nome de Jesus, abre portas que ninguém pode abrir. Surpreenda-os, meu Pai, ainda esse mês, de uma maneira sobrenatural. Aquilo que eles têm colocado diante de Ti, Senhor, que venha a resposta dos céus, que venha a confirmação dos céus, nos negócios, nas áreas, meu Pai, na família, nos projetos como família, projetos, meu Pai, estabelecidos pelo Seu coração. Abençoamos e declaramos a prosperidade e o favor de Deus sobre a casa deles, sobre o trabalho, sobre as obras de Suas mãos, e que a igreja diga amém. Em nome de Jesus, pode depositar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até quinta-feira ou domingo, né? Se Deus quiser. Aplauda ao Senhor, fique à vontade. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face.